Está começando mais um programa da série Conexão Universitária, especial Olimpíadas Rio 2016. O objetivo dessa série de programas é investigar as vantagens e desvantagens do Brasil ser sede de um mega evento como esse. Para isso, nós recebemos no nosso estúdio especialistas e profissionais da área. Hoje nós temos a presença do Adalberto Leister Filho, jornalista especializado em coberturas olímpicas, e da professora Líbia Macedo, especializada em mega eventos esportivos. Muito obrigado por terem vindo. Temos também no nosso estúdio a presença do professor e pesquisador do esportes, Anderson Gurgel, que vai contribuir com seus comentários e perguntas ao longo desse programa. Então, acho que para a gente começar esse bate-papo aqui, queria perguntar para vocês, afinal de contas, vale a pena o Brasil ser sede de uma Olimpíada? Vamos começar pela Líbia. Líbia, o que você acha? Primeiro que agora não dá mais para correr atrás. Já foi, né? Agora já foi. A fase do... Não tem mais mas eu sou uma das defensoras. Eu acredito que é importante a gente ser sede de mega eventos em geral, em especial os de esporte, porque de alguma maneira isso fomenta, nem que seja discussão, e o quanto está faltando de esporte para o Brasil. O que eu acho é que talvez a gente vá perder aqui no Brasil a grande oportunidade de deixar um legado pro esporte em si, quero dizer, para a prática esportiva, né? Eu estou com um pouco de medo do que vai ser o esporte em 2017. Você acha que vai ter um legado, mas não necessariamente para eu acho que a gente podia ter melhor aproveitado numa questão que seja das confederações, que sejam dos clubes, no sentido da gente ajudar mais as equipes, as seleções, as modalidades esportivas e tudo mais. Com relação à infraestrutura, ela está sendo feita, até porque há uma obrigatoriedade de que seja feita. É lógico que existem alguns senões no sentido de que forma isso está sendo feito e com que grana isso está sendo feito. Mas vai ficar, a gente tem aí uma zona portuária que está totalmente revitalizada, né, um lado, uma região do Rio de Janeiro que está sendo revista, reconstruída. Agora eu espero que aquelas instalações sejam realmente reutilizadas. A gente tem lá, o ginásio do handebol vai virar 4 escolas para 500 pessoas, quer dizer, isso é legado, e é legado fora do esporte. Né? Eu estou um pouco preocupada se fica legado pro esporte. Entendi. Né? Essa é a tua preocupação também, Adalberto? Olha, a gente tem um grande problema no Brasil, essa questão de planejamento. Parece que a gente falta um pouco de planejamento, a gente acaba deixando muita coisa para a última hora, né? Foi um problema que a gente teve nos Jogos Pan-Americanos. De uma maneira geral, retomando lá a tua pergunta inicial, eu acho que vale muito a pena ser sede de mega eventos, porque você coloca, põe no mapa. Talvez o principal legado da organização de um mega evento no seu país não seja num retorno econômico, que é muito difícil de mensurar, embora haja pesquisas e pesquisas falando nessa questão de retorno, que vai gerar tantos bilhões para a economia. É muito difícil mensurar o que desses bilhões não seriam gerados espontaneamente sem o mega evento. Que eu acredito é o principal legado que a Olimpíada pode trazer para o Brasil, assim como a Copa já trouxe, é a questão de imagem. Né? O Brasil mostrar sua imagem ao redor do mundo, o Brasil vai ser centro do mundo durante ali 17 dias de Olimpíada, durante os 30 dias da última Copa do Mundo, e se a gente organizar bem, e a gente sabe organizar bem o mega evento, ao contrário do que muita gente diz, e se a gente souber criar um bom clima de festa, que a gente sabe como quase ninguém no mundo criar, eu acho que esse é o principal legado para o Brasil, né? Um legado que nos próximos anos a gente vai ver, por exemplo, no turismo. Você pode trazer, né? Você pode trazer um turista que antigamente não colocava o Brasil no seu hall de países a visitar, no seu roteiro, o Brasil pode acabar se tornando parada obrigatória para quem quer. Obrigatória. Aproveitando, eu acho que vocês já colocaram um pouco essa questão, vocês dois já percebem uma evolução do que aconteceu da Copa, em termos de organização de evento, do que aconteceu da Copa em relação à organização da Olimpíada, até mesmo nessa preocupação com a imagem, né? A Copa a gente viu que parecia o apocalipse, não o início de uma Copa do Mundo, né? O que vai acontecer no Brasil. Vocês acham que já há uma evolução? E foi um sucesso depois, né? Esse que é o problema, quer dizer, nesse cuidado com a imagem, com a organização do pré-evento,
e a geração dessa imagem. Em relação a, comparando Copa com Olimpíada, vocês veem diferença já? Eu acho que o Brasil, a gente vive muito com a emoção. E, assim, eu trabalhei na Copa, o Alberto também trabalhou, e o que a gente sentiu é que estava todo mundo temeroso, não vai, né? Não vai ter Copa, não vai dar. A gente estava naquele hall de manifestação, mas no dia da abertura não teve manifestação, todo mundo chorou, todo mundo cantou o hino, a coisa aconteceu. Eu estava no estágio da inauguração, sei lá, 6 horas antes tinha coisa que não estava pronta. Essa é a parte do planejamento. Não precisa ser assim, não precisa ser na dor. Pois é, né? Não precisa ser sofrido. Isso a gente sabe, né? Já há muito tempo e sempre acaba patinando, né? Por que a gente sempre patina nesse aspecto que aparentemente parece tão simples de resolver, né? Ai. Eu acho assim, não é fácil responder. Já há uma evolução em relação ao que foi o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na época o jornal que eu trabalhava me mandou um mês antes do PAN, e assim, eu fiz um dia eu fui fazer uma matéria que era como é que estavam as obras lá na região de Jacarepaguá. Você está falando de 2007. 2007, e assim, aí tinha um velódromo, que era um negócio, daqui a 20 dias tem um PAN aqui, tipo, aquilo lá estava completamente em obras ainda e tal. Então, é uma evolução que eu já vi na Copa do Mundo, a gente com um planejamento um pouco melhor. Eu acho que isso é uma questão de know-how. E know-how você não inventa, você adquire. O Brasil estava distante da rota de qualquer mega evento. O último grande evento esportivo no Brasil havia sido os Jogos Pan-Americanos em São Paulo, em 63. Os Jogos Sul-Americanos, que foi em 2000, mas foi menor. 2002, né, os Jogos Sul-Americanos, mas que foi uma solução de emergência, porque não podia ser na Colômbia, problema de terrorismo e tal, de guerrilha. Mas assim, fora os Jogos Sul-Americanos, que foram divididos em 4 sedes, o Brasil não era sede de um grande evento esportivo desde 63. E se passaram, então, quase 50 anos até o PAN do Rio, e nesse período, óbvio, você fica defasado, né? Claro. As necessidades de um evento em 63 são absolutamente distantes e diferentes, né? Uma época que não tinha nem TV ao vivo, para 2007, né? Então, eu acho que esse know-how a gente vai adquirindo aos poucos. Eu já vejo em relação à Copa, em relação ao PAN, já foi uma evolução, e a Olimpíada em relação à Copa já foi uma evolução. Não, a gente não tem o nível alemão, norte-americano de organização de mega evento. Mas a Alemanha, os Estados Unidos, a Inglaterra, etc., esses países estão organizando mega eventos, grandes eventos, quase todo ano. E pensar que é um processo, né? Acho que passou, sim, porque você citou os mais importantes, a Copa, agora a Olimpíada, mas no meio disso teve Copa das Confederações, Jogos Militares, quer dizer, uma série de eventos que vão, eu acho que ajudando a criar uma inteligência para quem trabalha nessa área. E a gente já está isso, a gente já está com isso com os profissionais, com os cursos que surgiram, né? Disse, né, que a gente vai até ter 5 mil pessoas trabalhando nesse processo de planejamento e de gerência no Rio 2016. Eu acho que um exemplo interessante disso é o próprio Rock in Rio, para pegar o exemplo de cultura, quer dizer, os primeiros pareciam coisas que tinham parar o Brasil, hoje eles estão entrando já numa rotina. As coisas já acontecem. E a gente já tem profissionais, né? Então, quer dizer, desde 2002, depois teve o Pan-Americano, depois teve os Jogos Militares, que é uma mini Olimpíada, né? A gente tem... Aliás, Líbia, você trabalha muito com eventos, né? Você já há muitos anos se especializou nessa área. Há um grande tráfego de muita gente ao mesmo tempo, né? Como é que um mega evento como esse, qual o know-how que se adquire para controlar jornalistas, né, participantes, torcedores, esportistas, dirigentes? É muita gente ao mesmo tempo num lugar só, né? Qual que é a mágica para se fazer isso andar corretamente? Eu estou ainda aprendendo essa história, mas eu acho que tem uma coisa interessante quando a gente trabalha com mega eventos, que é entender esse conceito de modus operandi, né? Organizar uma corrida aqui em São Paulo, digamos, com 10 mil pessoas, que já é um mega evento, é completamente diferente do que você fazer uma Olimpíada, onde você tem lá mais de 30 modalidades, as coisas acontecem tudo junto ao mesmo tempo, e é tudo junto ao mesmo tempo: imprensa, segurança, delegação, transporte. Então essa engrenagem é muito complicada, e isso depende de um planejamento que a gente, vamos dizer assim, a gente não é um mestrado em planejamento, mas eu acho que a gente está ficando, e a gente tem uma coisa muito orgânica que a gente quer que dê certo, as pessoas que estão lá estão envolvidas com isso.
E tem um elemento importante quando a gente fala de eventos esportivos, que eu acho que é fundamental, que é o conceito da paixão. Né? As pessoas são apaixonadas por aquela situação esportiva, por aqueles atletas, né? E a gente viu isso acontecendo na Copa, todo mundo muito hospitaleiro no metrô, você via as coisas acontecerem, mesmo que logisticamente aquilo não estava. Eu acho que, de novo, não precisa ser na dor, pode ser numa coisa um pouco mais organizada, mas eu acho que nem o Adalberto, a gente está ganhando expertise, tanto profissional, quanto dos locais, quanto da televisão, e do cidadão também. Né? Ele já assistiu uma Copa das Confederações, ele já assistiu uma Copa do Mundo e agora ele vai assistir uma Olimpíada. Né? Então ele já está ficando escolado e os profissionais, os fornecedores já estão entendendo um pouco como é que é isso, e a gente está acontecendo e a gente vai ficar com bons profissionais aqui, e acho que em 2018 a gente vai ter Pan-Americano no Peru, que não tem um histórico esportivo. Você pode ter certeza que metade da equipe que vai trabalhar lá vai ser brasileira. Né? Adalberto, você também concorda, então, com a Líbia? Quer dizer, a gente precisa exercitar mais isso, né, internamente, para chegar a alguma coisa que, inclusive, a gente pode até exportar essa expertise também, por exemplo, do Peru, né? Eu posso até acrescentar uma questão que eu acho, pela experiência sua de Londres, uma cidade que já passou por terrorismo, você acha que o clima de uma Olimpíada aqui vai ser parecido, ou a gente tende a ser mais informal, menos tenso, né? Uma cidade que passou por terrorismo sempre tem uma preocupação maior com segurança. Como que você consegue fazer uma projeção comparando com a sua experiência de Londres? Olha, assim, o ambiente olímpico, não só pela experiência em Londres, mas das outras, de Atenas, de Pequim, as outras Olimpíadas que eu cobri, o ambiente olímpico em geral é sempre muito padronizado, muito parecido. E independentemente, minha primeira Olimpíada é a primeira após 11 de setembro. Independentemente do local, há esse clima de extrema preocupação com segurança, que vai ser um problema também necessário a se ter receios no Brasil. A gente não está na rota do terrorismo internacional. Não estamos, mas a Olimpíada está. Né? A Olimpíada é um evento por si só muito chamativo, muito midiático, então pode ser uma plataforma ideal para esse tipo de ação. Então, é uma preocupação que vai ser premente, mas não é porque é Londres, é Brasil, é Pequim, não, no mundo inteiro. É a Olimpíada, é o evento, né? Retomando um pouquinho o que a Líbia disse, que eu acho bastante interessante, é a gente pensar na grande oportunidade histórica que a gente está tendo em relação à organização de mega-eventos. Na história, apenas México, Alemanha e Estados Unidos tiveram, e agora o Brasil, tiveram a chance de organizar uma Olimpíada seguida de uma Copa, ou uma Copa seguida de uma Olimpíada, numa distância de 2 anos. Então, assim, é uma oportunidade única na história do esporte, poucos países tiveram essa chance, e acho que é a grande oportunidade de o Brasil também continuar na rota desse tipo de evento esportivo, mostrar nós sabemos organizar, nós podemos organizar, nós vamos continuar organizando e sendo sede de grandes eventos. E é lógico, já vieram a Copa, veio a Olimpíada, a gente pode trazer novos grandes eventos sem a necessidade de ser Copa ou Olimpíada, um mundial de esportes aquáticos, de atletismo, enfim. Mostrar que o Brasil tem essa capacidade e tem arenas sofisticadas a ponto de trazer esses eventos ao Brasil. Vale a pena o Brasil ser sede da Olimpíada? Há uma corrente aí, né, nas redes sociais, né, muita gente acha que não. O Brasil está vivendo uma crise política, econômica muito forte, e as pessoas costumam, né, começam, né, a se acostumar também com um certo esquema de roubalheira, né? Vem mega evento esportivo para o Brasil, o pessoal aproveita para meter a mão, né? E aí, junta isso com a crise que nós estamos vivendo, então cria-se um movimento forte de resistência, né? O que vocês acham disso? Até onde isso é verdade? O que está por trás dos bastidores? Não sei se vocês têm mais informações sobre isso. Não vai me complicar. O que a gente tem, é lógico, a gente pode tapar o sol com a peneira. A Olimpíada é uma grande plataforma de fluxo de dinheiro, de aporte de dinheiro, mas eu acho que a gente também está vivendo um grande momento de lava-jato, de corrupção, cai presidente da FIFA, então as pessoas também estão um pouco ligadas
complicadas no sentido assim, não tá tão fácil roubar assim, ou a imprensa está em cima, as coisas estão acontecendo. É lógico que a gente tem um histórico complicado, a gente passou por um Pan-Americano que foi sofrido no sentido da questão de grana, a gente estourou o orçamento em 400%, assim, eu não consigo imaginar 400% de estouro, mas eu acho que a gente aprendeu também com isso, e a gente teve uma coisa de Copa do Mundo, que eu acho que a gente teve problema com as construções, né, e que a gente está vivendo isso daí associado a outras questões políticas, e eu acho que talvez por isso mesmo é que as pessoas vão ficar mais com o pé atrás no sentido de fazer coisas tão ilícitas. Com certeza deve estar rolando alguma coisa, porque é um valor de dinheiro muito grande, mas a gente está com, eu acho que a gente está com mais fiscais. E há umas mudanças, né, em modelos de gestão, algumas coisas interessantes acontecendo, até como soluções para a crise. Por exemplo, o comitê organizador está tentando, em algum momento, fazer permutas com marcas e empresas por causa da crise e da escassez de dinheiro, né? Então, por exemplo, você não pode investir em recursos, em grana, então você pode ceder 10 mil carros, ônibus e outros planos de saúde. É mais difícil o dinheiro, né, aparecer. A partir do momento que vai para esse modelo, que seria uma solução criativa para a crise, acaba mudando um pouco. Não, e eu acho que a formação de mega eventos também tem trabalhado com uma outra forma de planejamento. Por exemplo, a gente tem, acho que se não me engano, uma parte da estrutura de Londres, do ginásio de basquetebol, veio para o Brasil sendo reutilizada, né? Desde de Sydney, há uma preocupação, por exemplo, com sustentabilidade, com a questão ambiental. A gente está patinando lá em algumas coisas para conseguir a coisa da Lagoa Rodrigo de Freitas e tal, mas a gente tem, por exemplo, eu fui num evento onde parte das coisas que vão estar nos apartamentos da Vila Olímpica estão sendo contratadas e compradas só de economia criativa, de pequenos produtores. Eu sei que tem um projeto do Sebrae para fornecimento de produtos e serviços só de pequenas empresas. Então, assim, há também uma oportunidade de você gerar um formato de economia, até porque você tem que fazer mais bonito. Eu acho que a gente está sujo na rodinha, então agora tem que organizar melhor. E uma questão que a Lívia está falando que é muito interessante é que eu acho que há uma formação de opinião pública diferente agora, né, Lívia? Um caso interessante do Porto Maravilha, eu tive visitando com um grupo de pesquisadores, e a gente vê que há uma preocupação até no discurso de falar, não, isso aqui não é gentrificação. A gente não está tirando as pessoas simples, há cotas, há preocupação de ter projetos dentro dessa revitalização do Porto que sejam populares também, que é um dos discursos mais críticos que acontece para quando você moderniza uma área, revitaliza uma área, aquela população que morava lá é expulsa e vem uma outra classe, né, de poder econômico, com mais recursos, e essa pessoa que estava ali vai para outro lugar. Então há toda uma preocupação com a economia criativa, com uma mudança de discurso, que eu acho que tem a ver com essa massa crítica que tem hoje também. Isso seria fruto, Adalberto, esse nosso recém-expertise nessa área, né? Ou a gente está aproveitando ainda as lições dos outros países? Eu acredito que sim. Quanto mais você organiza mega eventos, mais você se especializa em organizar mega eventos. E acho que também há uma nova tendência na questão, principalmente da Olimpíada, porque a FIFA ainda não se atentou a esse problema, mas a FIFA desde o ano passado, ela lançou a tal da Agenda 2020, que é uma tentativa de conter um pouco a questão dos gastos dos orçamentos absurdos nos Jogos Olímpicos, né? Então a gente teve 2 processos recentes que foram um pouco traumáticos, não para o país sede, talvez nem tanto para o país sede, mas para o mundo, que foram os Jogos de Pequim 2008, um gasto de 43 bilhões de dólares, e mais recente os Jogos de Sochi ano passado, com um gasto de 50 bilhões de dólares para organizar uns Jogos de Inverno, que é uma competição bem menor do que os de verão, né, com menos esportes, menos... mais limitada, né? Mais limitada, menos cobertura da imprensa menor, etc, etc. E mesmo assim com muito barulho, muito problema, né? Quer dizer, gastou mais e não teve um melhor resultado. Né? Assim, foi bem sucedido, mas o que aconteceu? Depois de Sochi, a gente teve recentemente um novo processo de concorrência em que as principais cidades europeias, cidades que normalmente são sede desses eventos de esportes de inverno, todo mundo retirando suas candidaturas, com medo desses gastos absurdos, né? Sem o apoio popular das suas populações ali, países sérios do mundo, digamos, Suíça, Suécia, Alemanha, enfim, abriram mão
de se candidatarem, tanto é que os Jogos de Inverno para 2022 acabaram com 2 candidaturas, né? Almaty e Pequim. Pequim ganhou, e assim, 2 locais, digamos, um pouco fora ali do centro centro nervoso do mundo olímpico, né? Que seria, não vamos esconder de ninguém, Estados Unidos e Europa Ocidental, né? Essa agenda 2020, que foi implementada pelo COE no passado, é uma tentativa do Comitê Olímpico Internacional de conter esses gastos absurdos. Esse efeito chegou ao Brasil assim de forma ainda mais tímida, mas acredito que para a Olimpíada seguinte em Tóquio, 2020, a gente já vai ter uns Jogos Olímpicos num patamar mais respeitável na questão do orçamento. Eu acho que isso é muito saudável. Você não trabalhar mais com orçamentos absurdos e não achar normal esses contínuos estouros em gastos. Acho que com um planejamento maior, um reaproveitamento de estruturas já existentes, o uso de estruturas provisórias, que nem o ginásio de basquete que a Líbia citou. Eu trabalhei lá em Londres. Eu vejo alguns problemas naquele ginásio, mas é quase inacreditável falar, nossa, isso aqui é desarmar e armar de novo. Eles desarmaram, armaram de novo nos Jogos da Comunidade Britânica em Glasgow, e esse ginásio vai vir para o Brasil, né, para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Já são ideias mais interessantes, mais sustentáveis e menos onerosas para os países sérios dos Jogos Olímpicos. Essa coisa da ostentação está fora de moda, entendeu? Então, assim, o que está na moda é a gente poder otimizar essas questões. Então, eu acho que a gente tem que otimizar o expertise, e o expertise vem também de coisas que não deram certo, ou se foram criticadas em determinado lugar, deixa eu tomar cuidado aqui para eu não fazer ou incorrer no mesmo erro, né? Né? Oxalá a gente consiga fazer isso. Acho que talvez a gente não consiga fazer na forma, do tamanho que a gente queira, mas eu acho que a gente já está, né, assim, com algumas pílulas, a gente já está fazendo alguma coisa. E uma dessas medidas, desses recursos que vem dando certo, né, nesses mega eventos, é a participação dos voluntários, né? É um pessoal muito engajado, que trabalha, né, com muito afinco. Inclusive, nós recebemos via internet o depoimento da Aide, que é uma super voluntária já há muitos anos, né? Vamos assistir um pouquinho, aí a gente comenta um pouco depois. Eu tenho participado de muitos eventos esportivos importantes, como o Mundial de Handebol, Copa das Confederações lá em Brasília, Copa do Mundo aqui no Itaquerão. E esse ano eu fui para os Jogos Pan-Americanos em Toronto, tive uma experiência fantástica por lá. E agora eu estou me preparando para trabalhar nas Olimpíadas, mas eu já fiz parte de um grupo de voluntários selecionadores do Rio 2016, em que a gente selecionava outros voluntários. Essa trajetória fez com que eu percebesse quanto é importante a gente se preparar, a gente ter disponibilidade e principalmente ter muito carinho pelo que a gente faz, porque os jogos acabam acontecendo de uma maneira natural e o voluntário tem papel fundamental nesse sucesso do evento, né? Eu tenho cada vez mais percebido o quanto o voluntário dos eventos é importante. E para a nossa vida pessoal, só tem coisa boa. A gente aprende muito, a gente passa por vários treinamentos, são muitas horas de treinamento, são reuniões, são dinâmicas, é muita coisa que faz com que a gente se desenvolva não só pessoalmente, mas profissionalmente também. Bom, acabamos de assistir o depoimento da Aide de Simone, né? É uma voluntária experiente. Queria começar perguntando, além da paixão que o voluntário precisa ter para participar de um grande evento como esse, qual outra capacitação, qual outro tipo de treino, preparação para que as coisas aconteçam, para que o papel dele dentro do mega evento seja realmente importante? Eu acho que a primeira coisa a fazer é gerenciar um pouquinho essa paixão, porque senão você fica muito apaixonado e as coisas não acontecem, ele fica deslumbrado com o evento, com os atletas, com a situação, e ele não faz a função que ele tem que fazer. Eu acho que esse é um grande desafio quando eu trabalho com voluntários, de passar essa informação.
A outra questão é que as pessoas que se voluntariam para trabalhar nessa função, elas começam a perceber que é uma oportunidade também de aprendizado, né? De ganhar uma expertise, de conhecer pessoas. Eu comecei como voluntária lá atrás. Né? Hoje eu não trabalho mais como voluntária, trabalho com os voluntários ou em algumas outras questões, mas isso foi para mim fundamental. Né? Porque foi uma maneira no começo de carreira de você estar aprendendo, de lidar com as pessoas. Então eu não acho que é uma mão de obra barata, eu acho que é uma forma de inserção, sim. A gente tem aí o pessoal fazendo faculdade e eles não têm currículo, quer dizer, ser voluntário num mega evento é um baita currículo, né? Então eu acho que a gente tem os dois contrapontos e eu acho que ainda tem pouca gente que está visualizando isso. Hoje em dia a gente encontra muito voluntário já sênior no sentido de idade. Como ela, por exemplo, como ela também, que tem uma expertise, que tem sua profissão, mas que gosta muito de esporte e que quer tá contribuindo. E eu acho que a gente não pode esquecer que o brasileiro é muito hospitaleiro também. Então essa coisa de ser voluntário é uma coisa meio que eu acho que está um pouco no sangue. Cultura, a gente quer receber raiz. bem, sabe? Essa coisa, não nacionalista, mas hospitaleira, né? Acho que numa pesquisa acho que o brasileiro ganhou aí como um dos povos mais hospitaleiros. Eu vi muito isso no Pan-Americano, eu vi isso na Copa e tenho certeza que a gente vai ver isso no Rio 2016. Bom, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Infelizmente, o nosso programa especial de hoje sobre as Olimpíadas está chegando ao fim. É claro que você que está nos assistindo vai acompanhar a nossa série. Nossa série são 6 programas, essa é um dos enfoques. E então, novamente, em nome do canal Universitário, quero agradecer muito a presença do Adalberto Leister Filho, jornalista, a presença da Líbia, né, organizadora, professora, especializada na área de grandes eventos. E eu sempre bem-vindo os comentários do professor e pesquisador do esporte. Prazer estar aqui com você, Daniel. Anderson Gurgel. Né? Obrigado. Muito obrigado. O Conexão Universitária Especial Olimpíadas, então, fica por aqui. Até a próxima edição.